dificuldades. Vamos pedir hoje então ao Senhor que renove em nós esse dom da nossa fé. E o contrário da fé é exatamente o medo. Aquele que tem medo, por que tem medo? Tem medo porque a sua fé é frágil, porque não tem uma fé madura. Então o Evangelho, contrapondo a leitura aos Hebreus, fala do medo que os apóstolos tinham, numa cena muito bonita, onde acontece uma tempestade. E como estamos vivendo tempos de tempestades, diz assim o Evangelho, Marcos capítulo 4, 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos para outra margem. Isso põe em crise os discípulos. Por quê? Primeiro lembrem, ao cair da tarde, ou seja, já está anoitecendo, e eles vão se aventurar na barca para ir para outra margem, para o outro lado. E esse outro lado nós sabemos que significava abandonar todas as seguranças que eles tinham para aventurar-se no mar à noite. Era muito risco. Quem é que quer correr riscos? As pessoas querem ficar na sua zona de comodidade. Pois bem, Jesus diz a eles, vamos para outra margem. E eles então despediram a multidão, levaram Jesus consigo na barca. E diz então a leitura que começou a soprar uma ventania muito forte. Muito forte. E as ondas começaram a dar contra a barca. De modo que a barca já começava a se encher de água. E aqui aparece um detalhe bastante insólito, que diz que em meio a toda essa confusão, Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Como alguém pode dormir em meio a uma tempestade, onde todos estão morrendo de medo? Isso é para demonstrar a confiança, a certeza que o Senhor tinha em Deus, que aquela tempestade não tinha poder sobre a igreja, simbolizada por essa barca que está à mercê das ondas. Assim interpretaram os padres da igreja nos primeiros séculos. Os discípulos acordaram Jesus e disseram, Mestre, estamos perecendo, estamos morrendo, e tu não te importas? Pergunta dura, pergunta que demonstra um desconhecimento enorme do que é o coração de Jesus. Como Jesus não vai se importar de tantas pessoas que estão morrendo? Nesse tempo de pandemia, quando a gente só vai acompanhando o crescente número de mortos, imagine essa pergunta sendo feita, Senhor, estamos morrendo, e tu não te importas com isso? Então Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Vejam como aqui se trata da fé. Por que o medo? Medo porque não tem fé. Eles sentiram um grande medo, mesmo depois que Jesus acalmou a tempestade. O medo prosseguiu. E diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Eu creio que essa leitura é muito atual.
como nós somos medrosos, e como a nossa fé é frágil, que ao menor vento já começamos a duvidar do Senhor. E o Senhor sabe disso, da nossa fraqueza. Vamos pedir então que Ele nos dê essa graça de podermos crescer na fé, tendo essa nuvem de testemunhas, né, de pessoas que têm uma fé simples, uma fé reta no Senhor, que são capazes de superar tantas dificuldades. Sejamos também nós assim e anunciemos às pessoas: não tenham medo. Esse apelo que percorre toda a Bíblia: não tenham medo, sou eu, o Senhor. E o Senhor se importa sim que nós estejamos perecendo, porque Ele é o Senhor da vida e Ele quer trazer a vida a nós. Vamos rezar de modo especial por todos aqueles que perderam seus entes queridos nesta pandemia, por aqueles que se encontram nos hospitais, que estão desencorajados, para que essa palavra traga consolo e esperança e que faça aumentar a nossa fé. Senhor Deus Pai de bondade, pedimos a Tua bênção, venha em nosso socorro, faça crescer em nós a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.